Jogo do Vila Real adiado, Green na Juventus, Red no Nottingham. Estamos pelo resultado do São Paulo Novo Horizontino para saber se nós vamos ganhar. Mandei uma tripla de resultado exato lá, 2-0 Juventus, dentríssimo. E se o Nottingham fizesse 2-1, a gente ia gabaritar, hein, porque o jogo do Vila Real ia ser anulado, ia me dar uma odd quase 40 aí. Passamos pertíssimo. E nesta terça-feira, meus amigos, temos aqui os jogos da Liga dos Campeões e amanhã sai o vídeo com os resultados deste ano para vocês, tá? Tem também o resultado aí das Super Odds e muitos conteúdos para vocês, beleza? Então vamos rodar a vinheta aí pra gente passar para vocês todas as dicas dos jogos dessa terça-feira. Sei que tá todo mundo envolvido no carnaval, mas Liga dos Campeões né, não dá para fazer outra coisa que senão acompanhar e apostar nestes confrontos. Então vamos que vamos! E fala galera apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaraja aqui para mais um vídeo e já aviso vocês de antemão, hein? Estamos com as zebras nestas quartas de final aqui da Liga dos Campeões, tá? Começamos aqui com Bruges e Aston Villa, tá? Oitavas de final. Jogo aqui muito interessante, já que esses times se enfrentaram na fase de grupos com o Bruges vencendo por 1-0. Pênalti Mandrake, mas vitória do Bruges, que conseguiu aí a sua 13ª vitória em casa nos últimos 14 jogos em competições internacionais. Conseguiu aqui um desempenho muito, mas muito bom nessa Liga dos Campeões, vencendo 3 dos últimos 4 jogos por 1-0. Vitórias magras aí diante da equipe da Juventus, venceu também a equipe da Atalanta e tem mais uma outra vitória aqui que não tá aparecendo. Vamos filtrar aqui pra gente ver o desempenho da equipe nessa Liga dos Campeões. Teve também a vitória diante da Juventus e diante do Sport. Então, várias vitórias aqui, todas por um gol de diferença, incluindo essa diante do Aston Villa, tá? Derrota em casa só pro Borussia, lá no comecinho da competição. Fez um jogo digno diante do City, esses 2 gols do City vieram no final. Então, a sequência do Bruges é muito forte. E os jogos diante da Atalanta foram jogos que não foi que a Atalanta entregou, não. Foram jogos de uma imposição tática muito boa da equipe do Bruges, que vai tentar segurar a equipe do Aston Villa, que se classificou bem na competição também, conseguiu um bom desempenho, né? E que na Premier League também está conseguindo jogar bem. Acabou de avançar no meio de semana aqui diante da equipe do Cardiff, 2-0, foi muito apertada essa vitória, foi uma pressão grande, a vitória não veio e o Aston Villa ele tá com 2 reforços muito interessantes para a equipe da Emery. Um deles é o Asensio, que chegou marcando 4 gols aí já no time do Aston Villa, se eu não me engano, em 2 jogos ele marcou 4 gols. E o Rashford também, que está adicionando bastante aí ao lado esquerdo, tá? O Oli Watkins não está jogando tão bem, mas é um atacante de bastante gabarito. Rodgers também jogando muito bem, tá? Baixas da equipe hoje. O Onaná, dúvida. O Mings e o Matei Cash. Barkley está machucado e também o Paul Torres. O Andrés Garcia e o Malen estão indisponíveis para essa partida, tá? O desempenho do Aston Villa é um desempenho oscilante nos últimos jogos. A gente vê que só tem 4 vitórias nos últimos 10. Várias vitórias sofrendo gols, tá? E um time que joga muito melhor dentro do que fora de casa. Se a gente filtrar pelos jogos casa-fora também, a gente vai ver o quanto o Bruges está jogando bem dentro dos seus domínios. Obviamente com um nível de enfrentamento muito mais fraco. E o Aston Villa vem jogando muito mal fora dos seus domínios, né? Perdendo simplesmente aí 7 dos últimos 10 jogos em vários jogos sem conseguir marcar gols. Eu vi esse jogo do Bruges contra o Aston Villa. Eu lembro que eu tava no Aston Villa empate, não fiquei pé da vida com esse gol marcado no final, mas fato é que o Bruges jogou muito bem os seus jogos. Contra belgas, aliás, o Aston Villa tem um desempenho muito aquém do esperado. Se eu não me engano, em 8 jogos só conseguiu uma vitória e essa vitória data de 81-82, ou seja, bastante tempo. O time do Aston Villa é sim um time muito bom. O Asensio adicionou demais essa equipe. O Oli Watkins é um atacante de muito gabarito, mas eu vou dar um voto de confiança pro Bruges pelo nível de atuação das equipes que conseguiu nessa Liga dos Campeões contra vários adversários de gabarito, né? Como foi nos jogos em casa, diante da Juventus, diante do próprio Aston Villa, diante do Sport e diante do Atalanta. Vários times muito fortes que o Bruges nessa temporada conseguiu vencer. Só perdeu para o Borussia logo na estreia, enquanto o Aston Villa venceu o Leipzig, fez uma campanha horrorosa. O Young Boys, que também nem se classificou, perdeu tanto para o Bruges quanto para o Mônaco, com atuações mais acanhadas. Soma-se isso ao fato de o time ter jogado um jogo muito intenso no final de semana, o que não era esperado. Eu acho que o valor aqui está no dupla chance do Bruges, até porque o empate para o Aston Villa está de ótimo tamanho para poder decidir em casa. É um time que não está marcando tantos gols fora de casa, então se a gente pegar um gol do Bruges
Bruges também, a gente fica muito bem defendido, e o nível de atuação dessa equipe, que é a grande surpresa positiva desta competição até o momento. Então eu vou no Bruges ou empate na lona. No segundo jogo a gente tem o clássico espanhol, Real Madrid, Atlético de Madrid. Provavelmente vai ter uma super odd aqui neste confronto, e ela vai estar disponível no link do primeiro comentário fixado e também no meu grupo gratuito no Telegram, que estamos fazendo lá uma movimentação muito grande, tá? O Real Madrid tropeçou no final de semana, né? E não vou dizer que deu adeus à briga do Campeonato Espanhol, mas ficou numa situação complicada, porque o Atlético de Madrid conseguiu vencer o Bilbao num clássico aí, e o Barcelona atropelou a Real Sociedade. Então os dois deram uma desgarradinha do Real. E o Real agora vai focar na Liga dos Campeões. A sequência pro Real era realmente muito difícil, porque ainda tinha jogos da Copa da Espanha e tudo mais. E o ponto é que o Real Madrid segue sem poder contar com o pessoal lá do setor defensivo, né? Militão, Ceballos, Carvajal, tá todo mundo fora. O Valverde, que é o coringa aí da equipe do Real Madrid, tá como dúvida. Mas o Bellingham volta, além do Vinícius Júnior, Mbappé e o Rodrigo. O Real Madrid é um time que dentro de casa tem um histórico muito positivo diante do Atlético de Madrid, uma invencibilidade já que data de não sei quantos jogos, né? Confrontos diretos aqui na situação casa fora, são 20 jogos, se eu não me engano, que o Real Madrid não perde, ou 14, sei lá. E tem alguns empates, inclusive o confronto recente aqui do dia 20, do dia 8, né? E o Atlético de Madrid fazendo uma campanha muito forte, com um desempenho muito bom ofensivo, com o Julián Álvares jogando muito bem e o Griezmann também. Mas o Atlético de Madrid, ele quando vê o Real, a verdade é que ele dá uma tremida, né? Invencibilidade aqui de 10 jogos e um confronto que tende a ser muito apertado, de um Atlético de Madrid que também vem numa sequência ingrata, né? Teve o jogo diante do Barcelona, depois o jogo diante do Bilbao também muito corrido, e a briga pelo título. Esse confronto aqui é um clássico, né? O que equipara bastante as coisas, mas o Real Madrid dentro de casa e Liga dos Campeões, ele muda a chave e ele para mim é o favorito para poder avançar nessa eliminatória. No confronto de ida de um time que acabou de perder no final de semana, retomar o caminho com o seu quarteto ofensivo diante do Atlético de Madrid, que eu acredito que vai jogar bem fechadinho aqui por uma bola, e acho que até joga pelo empate, quiçá por uma derrota por um gol aqui. Eu acho que o menos 0,25 do Real é a melhor pedida, e o valor, na minha visão, a linha tá em quase 2 a odd pro Real. Para mim, a odd do jogo devia ser 1,80 pro Real, então 0,25 fica muito bom. No terceiro jogo, a gente tem o PSV recebendo a equipe do Arsenal. E o PSV, embora esteja um pouco distante aqui na briga pelo campeonato holandês, fez uma Liga dos Campeões bastante digna também. Vamos ver aqui o desempenho da equipe nessa Liga dos Campeões. O time conseguiu vencer em casa Girona, conseguiu vencer também a equipe do Shakhtar, venceu o Liverpool, o único time que conseguiu vencer o Liverpool nessa Liga dos Campeões, e também na eliminatória venceu a Juventus, tá? Passou aí da Juventus, surpreendendo muita gente. O PSV, ele tem um estilo bastante ofensivo mesmo. Perisic é o principal meio de frente, junto com o De Jong, jovem jogador muito bom, e também o Bakayoko. Então é um trio aí bastante rodado e com nível europeu que joga muito bem. Então esse PSV aqui, ele pode sim ser uma pedra no sapato do Arsenal. Não do Arsenal titularzaço, mas do Arsenal que vai a campo, porque o grande problema do Arsenal, que vem numa sequência muito forte, tanto é que avançou direto na Liga dos Campeões, é a sequência de desfalques, né? Então se a gente vê o desempenho geral do Arsenal na Liga dos Campeões, muito boa. Até o jogo do City, excelente. Mas depois perdeu para o Newcastle, ganhou um apertado do Leicester, perdeu para o Aston sem fazer gol, e mais uma vez sem fazer gol diante do Norwich. São 2 jogos do Arsenal onde ele não fez gols, 3 dos últimos 5 ele não fez gols, e ele vai com várias baixas no lado ofensivo. Gabriel Jesus lesionado mais uma vez, como sempre, né? Tomiyasu também tá fora, já abraçou a gente a temporada inteira. Kai Havertz, essa baixa aqui minou demais o Arsenal, porque ele até estava dando conta da ausência de outras 2 baixas muito relevantes, que era a do Martinelli e a do Saka. Mas quando saiu o Kai Havertz, aí que o Arsenal ficou sem ninguém, e o time não tá conseguindo se acertar. Merino não tá jogando tão bem assim, o Naueri tá até fazendo um bom desempenho, e o Trossard é o outro que completa o trio ofensivo. Mas é um Arsenal muito mais frágil do que seria um Arsenal com Saka, com Gabriel Martinelli, com Kai Havertz na frente. Aqui eu cotaria o Arsenal como favorito, mas do jeito que estão as odds aqui, eu acho que o valor está do lado do PSV. Não para poder pegar o mais um, que era o que eu mais queria aqui, mas eu vou pegar o mais 0,75 do PSV. Cara, se perder por até um gol, aposta reembolsada, empate ou qualquer vitória do PSV, é tudo nosso. Eu acho que essa é a melhor dica aqui para o confronto, para a gente já entrar pré mesmo, que é o que eu mais gosto. Acho que vai ser um jogo bem estudado aqui. Empate pro Arsenal também para poder decidir em casa não seria de nada mal. Então eu vou com o PSV, gostei muito da atuação diante da equipe da Juventus, foi muito imponente, embora tenha sofrido gols.
time conseguiu buscar e pode ser um adversário complicado para um Arsenal que não está jogando tão bem aqui nos jogos recentes por conta, reforço eu novamente, né, quantidade de desfalques, beleza? Para poder finalizar a Liga dos Campeões, temos aqui o confronto mais aberto na minha visão, tá? Que é o do Borussia Dortmund contra a equipe do Lille. E eu tava prontinho para poder ir contra o Dortmund nessa competição. Só que o que acontece? O Dortmund recentemente trocou de treinador. E ele resolveu o problema do Dortmund, que era o problema de uma defesa que era uma peneira, né? O Dortmund tomava gols em praticamente todos os jogos. Inclusive, ele ficou em 6 jogos sob o comando do novo treinador, ele ficou 4 com clean sheet, 4 sem sofrer gols. Mesmo número que ele tinha conseguido em 27 jogos anteriores com o antigo treinador. Então, assim, em 27 jogos ele ficou 4 vezes sem tomar gol. E agora em 6 ele ficou 4 sem tomar gol. Não à toa o time conseguiu vencer o Sport e avançar sem sofrer gols, mesmo não tendo feito. Venceu o Union Berlin por 6-0 e venceu o São Paulo no final de semana. A gente estava nesse menos 0,25 do Dortmund, ganhou também. Tá, o time do Dortmund tem o Guirassy como principal atacante, um jogador muito bom, mas o Gittins e o ADM são outros jogadores muito bons também. Então o Dortmund tem muita tradição nessa Liga dos Campeões, é o favorito para poder sair na frente na eliminatória. Mas quem se classificou melhor foi o Lille, que fez uma campanha com alguns resultados que a gente pode dizer que são impressionantes, né? Porque são o quê? Um 6-1 diante do Feyenoord num confronto direto, venceu o Bolonha fora de casa e o Atlético de Madrid, além do Real Madrid. Então é uma campanha que tem vitórias muito contundentes. Além de um jogo apertado diante do Liverpool, perdeu só por 2-1, e o empate diante da Juventus, aqui a Juventus já é eliminada. Então a campanha do Liverpool é uma campanha para se respeitar. O Jonathan David é um atacante muito bom também. O Shaarawy jogando muito na ponta esquerda, e o meio-campo que tem o André também e o Boadi muito forte. Então, assim, esse time do Lille, diante da oscilação que o Dortmund mostrou nesse campeonato até o momento, pode sim aprontar. Não é o suficiente para eu poder ir contra. Fosse contra o novo treinador, eu iria. Mas, cara, todos os jogos do Lille são muito movimentados, jogos para gols, assim como são os jogos do Dortmund. Por mais que tenha esse clean sheet aqui recente, né? Esses jogos sem sofrer gols, eu acredito que aqui a gente vai ter um jogo bastante movimentado, tanto com o Dortmund podendo marcar, quanto com o Lille também podendo marcar. Então eu vou no mais de 2,5 gols aqui, pré mesmo, tá? Contando aí com eventualmente 2 gols do Dortmund e 1 gol do Lille. E acho que o mais de 2,5 aqui é a melhor pedida para este confronto, porque a odd do Borussia está muito baixa na minha visão. Eu pegaria alguma coisa pro Borussia aqui no menos 0,25, DNB perfeito, né? Mas eu acho que o risco aqui é grande pelo nível de atuação do Lille, que pode muito bem conseguir um golzinho. Então eu gosto mais do mercado de gols aqui nessa terceira partida. Então, placares desses confrontos aqui, pessoal, eu vou em 1-1 Bruges de Aston Villa, eu vou em 2-1 Real Madrid e Atlético de Madrid, eu vou em 1-1 aqui também no PSV e Arsenal, e vou em 2-1 pro Borussia aqui diante da equipe do Lille. Jogadores para poder marcar, os mais prováveis: Mbappé pelo Real Madrid e o Guirassy pela equipe do Borussia Dortmund. Bruges tem o Tadic que joga bem, PSV tem o De Jong, mas são duas defesas fortes aqui, a do Arsenal principalmente. São jogos que eu não sei se vão ser tantos gols assim não, beleza? Então são os meus palpites para esta terça-feira de Liga dos Campeões, e eu pergunto a você quais os seus. Vem pro meu Telegram, outras dicas lá, bingos e muito mais, super odds, tudo que você quer está lá no meu canal do Telegram, e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Deixa o like, se inscreva e até amanhã no próximo vídeo. Um forte abraço e